Meu nome é Letícia e esse é o canal Redimida pela Graça. Bom, eu vou falar com vocês sobre João, no capítulo 10, onde Jesus se mostra como o bom pastor. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas e dá a vida por elas. Então, isso me fez parar para pensar a forma como Jesus, ele de fato é o nosso pastor. E ele ama a gente, sabe? Ele tem esse relacionamento íntimo e profundo de muito amor com o seu povo, né? Com cada ovelhinha que ele chama pelo nome. Nós temos um relacionamento com ele e que mesmo naqueles dias em que nós estamos fracos e que parece que talvez até Deus esteja um pouco distante, na verdade a gente continua nas mãos dele, porque Jesus é o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas e ele tem as mãos firmes. E sobre isso tem um versículo específico em João 10, no versículo 28, que diz: Eu lhes dou a vida eterna, ou seja, Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas. Elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós não podemos ser tirados da mão de Cristo. Eu e você conseguimos apostasiar da fé, ou seja, deixar Cristo, né? Eu não entendo como essas pessoas conseguem fazer isso, porque Jesus é a melhor pessoa do mundo, um Deus que encarnou e veio para poder redimir as nossas vidas, para poder nos resgatar. E não há nada melhor do que ser filho de Deus, de poder ser participante da família do Senhor Deus. E Ele recebe todos que vêm até Ele, os filhos pródigos, né? Aqueles que já moraram com o Pai, mas gastaram tudo, né, nesse mundo, mas que vem até ele também recebe, ele recebe quem for até ele. Mas essas pessoas que apostasiam, especificamente, elas deixam de ouvir a voz do Senhor, elas vão deixando de lado. Tipo, o Espírito Santo, ele grita, tem hora que ele grita no nosso coração, falando, não faça isso, isso vai te fazer mal, e aí você faz. Aí depois o Espírito Santo continua falando, mas você não vai dando mais ouvidos. É nesse sentido que acontece a apostasia. Então, os únicos que conseguem tirar a gente da mão de Cristo somos nós mesmos. Porque Jesus prometeu que vai estar conosco até o fim e nós estamos nas mãos dele. Ele protege cada uma das suas ovelhinhas queridas. E se você crê em Jesus, você é uma ovelha querida. E se você não crê, o que você está esperando para aceitá-lo? Porque não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Só há vida eterna nele. Ele é o único que promete essa salvação maravilhosa e essa vida abundante aqui na Terra. E eu não estou falando abundância no sentido material, mas o fato é que ele nos dá paz, a paz que tanto procuramos. Nada disso vai de fato nos dar paz ou salvar, mas Jesus, ele garante isso. Sabe, você pode nesse mundo não ter a melhor vida de todas no sentido material, mas se você tem Jesus com você, você não precisa de mais nada, porque o dono do mundo, ele cuida de você, ele te ama e ele te dá plenitude de alegria. Então, o que você está esperando? Então, só nós podemos nos retirar dessa mão de Cristo. Mas aqueles que perseveram, eles perseveram pela graça do Senhor. Não é um poder nosso, mas é o Espírito Santo. Evidentemente, a gente precisa de fazer esforço, por exemplo, para levantar da cama, né, para fazer o nosso devocional. Mas a gente também pode contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos dá um espírito de poder, amor e equilíbrio. E esse espírito de equilíbrio, ele nos ajuda a, de fato, levantar da cama, a ser mais disciplinado, a nos organizar melhor. Se você quer saber mais sobre isso, assiste a pregação que eu vou colocar aqui embaixo. Nós já temos o Espírito Santo sobre nós. Aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Mas a grande questão é que talvez hoje você esteja fraco e achando que Jesus está te expulsando da mão dele. Mas ele diz na palavra dele, e diz hoje para mim e para você, que nós podemos confiar nele, porque ele nos ajuda a perseverar, porque nós estamos nas mãos dele, o pastor das mãos firmes. O grande pastor, o bom pastor, que tem mãos firmes, ele jamais perde ninguém. E mesmo quando parece que tudo
não tá mais fazendo sentido, quando parece que Jesus está distante de você, Ele quer que você persevere nele. E você não tá sozinho para perseverar, você tem o Espírito Santo. Então você pode pedir: Senhor, eu não aguento, eu tô fraca, mas o Senhor pode, o Senhor me ajuda. Então me dê forças para perseverar, para continuar acreditando em Ti, porque eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei? E às vezes no nosso coração a gente pensa assim: será que Ele quer me receber? E Ele quer te receber. Ele jamais lança fora aquele que vem a Ele. E sobre isso eu vou ler com vocês. O livro é um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu sei que o nome parece um pouco estranho, mas o livro é cristão, evidentemente, e fala numa outra perspectiva acerca das tentações humanas. E tem um trecho na carta número 8 que diz assim: E se o que restar for apenas a vontade de andar, ele ficará satisfeito, até mesmo com seus tropeços. Esse trecho está falando acerca de perseverança. Perseverança desse agrado, de quando a gente persevera, de quando a gente não entende o que está acontecendo, mas ainda assim a gente confia nele. Eu sei quão ruim é não sentir a presença de Deus, porque acho que cada um de nós já passou por isso, ou se não passou, vai passar, porque isso faz parte da vida cristã, da caminhada cristã. Né? Existem momentos em que a gente vai estar como no monte da transfiguração, onde a gente vê Cristo sendo transfigurado e onde parece que só há alegria. Mas também existem momentos em que nós vamos ser levados lá para baixo. Né? Naquele mesmo episódio do Monte da Transfiguração, Jesus ele está lá conversando com Moisés e com Elias, e Deus Pai, ele fala a João, Tiago e Pedro, se eu não me engano, são esses três. Aí de repente Deus Pai fala assim: esse é meu filho amado, façam o que ele diz. E nós precisamos de seguir o nosso bom pastor, que sabe o que devemos fazer. Então nós devemos obedecer ao que ele diz. E então Jesus vem até eles quando eles estão prostrados ao chão com muito medo do que estava acontecendo e diz: coragem, não tenham medo, vamos lá para baixo. Eles descem o monte da transfiguração. E, bom, essa questão de descer é uma analogia muito interessante à nossa vida cristã, porque nós também vamos ter que descer muitas vezes esse monte onde estava acontecendo muitas coisas legais, onde a gente estava parecendo que estava face a face com o Senhor, sabe? A gente vai ter que descer desse lugar. E parece que talvez até a presença de Deus tenha sumido, mas o Senhor Jesus continua ao nosso lado, nos carregando em suas mãos. Se a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele promete nos ajudar, Ele promete nos guardar até o fim. Então são fases da vida cristã que a gente precisa passar para sermos humilhados, para ter o ego quebrantado, sabe? E entender que é pela graça que somos salvos, né? O Senhor tem grandes propósitos quando Ele nos humilha, porque o desejo dEle é nos transformar, é nos santificar. Então, Ele não vai medir esforços quando a questão é santificação. Ele deseja que eu e você sejamos santificados. Então, existem processos necessários e Ele também deseja que a gente reconheça a graça dele e ame mais a graça dele. E por último, eu gostaria de citar com vocês um versículo, só para terminar o vídeo, que está em Judas, na carta de Judas, no versículo 24, que diz, Judas só tem um capítulo, por isso que eu não falei o capítulo. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Então, que Deus te abençoe através desse vídeo. Que você persevere na verdade, que há em Jesus, que para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e ao mesmo tempo estamos nas mãos firmes do bom pastor. Ele não perde nenhuma ovelha. Amém? Então, com a graça de Deus, nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!